Olá, a paz do Senhor, bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas pela CPAD Classe Adulto do quarto trimestre de 2019. Com essa temática abençoadora, o governo divino em mãos humanas, lideranças do povo de Deus em 1º e 2º Samuel, comentada pelo pastor Ziel Gomes. Obrigado a todos que nos acompanham neste canal. Vamos à lição 8, o exílio de Davi para o dia 24 de novembro de 2019. O textual nos diz: Então Davi se retirou dali e se acampou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo 22, 1 e o verso 2. A verdade prática dos muitos conflitos vivenciados, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e a formação do nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. Leitura bíblica em classe que está fundamentada essa passagem do exílio de Davi na caverna de Adulão está em 1 Samuel 22, versos 1 ao 5, que diz: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes encontraram ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi para Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que o meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Introdução. O relato encontrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, descreve uma situação inesperada e estranha. Davi conseguiu se esconder na caverna de Adulão para não ser encontrado por Saul e seus soldados. Pelo jeito, ele não era muito bom para se esconder, pois sua família e mais 400 homens ficaram sabendo onde ele estava. O texto descreve a situação nos seguintes termos: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe, ele se fez líder deles. E eram com ele uns 400 homens, conforme o nosso textuário em 1 Samuel 22, verso 1 ao 2. Esse texto faz parte de uma longa história de Davi fugindo de Saul. No capítulo anterior, Davi havia conseguido escapar da morte fingindo ser alguém com algum tipo de distúrbio mental. Quando viu o comportamento amalucado de Davi, o rei dos filisteus chegou a comentar: falta-me doidos para que trouxesse este para fazer doidice diante de mim? 1 Samuel 21 e 15. Coincidência ou não, agora é Davi que se vê rodeado por 400 homens de toda sorte de problemas. Entretanto, as inúmeras situações difíceis que o seguidor de Cristo passa na caminhada cristã podem servir-lhe de amadurecimento e crescimento na vida espiritual. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos
a essência da real vida. O exílio, a caverna de Adulão, fala de expatriação forçada ou livre, o isolamento social, a solitude, a solidão, o isolamento espiritual. A conotação nem sempre é pejorativa, pois nas escrituras sagradas o exílio recebeu conotações positivas. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, aprimorado, onde a nossa própria identidade será descoberta, onde a nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora, conforme Provérbios 4:18. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando para uma missão maior, ser rei e liderar Israel. As características do exílio de Davi. 1 Samuel, capítulo 22. Por que Davi precisa se refugiar nessa caverna? Todas as suas tentativas de se esconder acabavam sendo descobertas e Saul ficava sabendo da sua localização. Um exemplo clássico disso está em 1 Samuel 23 e 25. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Outra razão importante era o risco que uma pessoa corria caso resolvesse dar abrigo a Davi. O sacerdote Ameleque pagou caro por ter feito isso. Saul matou 85 sacerdotes naquela casa, além de mulheres e crianças, porque não quiseram cooperar com a investigação de Saul. A caverna é um lugar neutro, assim pensara Davi. Davi estava em perigo de morte por causa do ódio, a inveja do rei Saul. Deixando a escola de profetas de Samuel e levando consigo alguns soldados que lhe eram fiéis, ele se dirigiu primeiro ao sacerdote Aimeleque, que habitava com outro sacerdote em Nobe, uma pequena cidade ao norte de Jerusalém. Deixando seus homens, Davi foi pedir 3 coisas a Aimeleque, que havia saído ao seu encontro: que consultasse ao Senhor, que desse pão para si e seus homens e uma arma. Aimeleque estava com medo de ajudá-lo, porque de certo todos já sabiam que Saul se tornara inimigo de Davi. Por isso Davi o enganou, dizendo que estava ali a serviço de Saul. Nada é dito sobre o que seria a consulta ao Senhor. 1 Samuel 22, 10 e 15. Nem a resposta. O único pão disponível eram os pães da proposição. Eram 12 pães, cada um contendo aproximadamente 4 quilos de farinha, que ficavam perante o Senhor no tabernáculo. E era trocado todo sábado. Os que eram tirados deviam ser comidos pelo sumo sacerdote e seus filhos, conforme Levítico 24, 5 ao 9. Era o chamado pão sagrado por causa disso. Aimeleque e Davi consideraram que era mais importante dar alimento àquele dos homens famintos do que obedecer à letra da lei. O sacerdote exigiu a confirmação de Davi que os seus homens estavam cerimonialmente limpos. Ele compreendia bem o espírito da lei. O Senhor Jesus lembrou aos fariseus desse fato 1000 anos depois. E lhes disse: misericórdia quero, e não holocaustos. Mateus 12, 3 ao 4. As necessidades humanas têm prioridade sobre os rituais e cerimônias religiosas. Nesse contexto, um edomita chamado Doeg, que quer dizer medroso, detido no santuário por causa de um voto ou pela necessidade de purificação, chefe dos pastores de Saul, presenciou tudo. Depois, de forma manipuladora e sorrateira, foi contar tudo para Saul. Davi escreveu:
esse relato em Salmo 52 para registrar a maldade de Doeg. Estando desarmado, Davi novamente inventou alguma coisa para fazer com que o sacerdote Aimeleque lhe desse uma arma, e a arma que ele lhe deu foi a espada que tinha pertencido ao gigante Golias. Como troféu da batalha, ela realmente pertencia a Davi. Davi em seguida fugiu para longe de Saul, procurando refúgio com seu inimigo Aquis, rei da cidade de Gate, habitada pelos filisteus, e ainda levando com ele a espada de Golias, que provinha dali. Mas o servo de Aquis fizeram o rei recordar que as mulheres israelitas haviam composto canções para celebrar as proezas militares de Davi. Eles aqui chamam Davi de rei da sua terra. Eles não teriam conhecimento da unção secreta de Davi como rei de Israel, feito por Samuel, mas estava se referindo à sua posição de comando no exército israelita. Com medo do que Aquis poderia lhe fazer, Davi fingiu-se de louco diante dos filisteus. Aparentemente, convencido da sua loucura, Aquis repreendeu seus servos por terem-no trazido à presença e o deixou livre, porque era costume de não fazer mal aos deficientes mentais. Davi escreveu o Salmo 34 para celebrar este episódio em sua vida. E assim inicia uma fase na vida de Davi em que ele tem que se esconder pelas cavernas do seu mundo, aprendendo a ter paciência e confiar na mão poderosa do Senhor e a socorrer os aflitos. Mesmo em aflição, ele teria que socorrer os aflitos, os necessitados, com pouco que ele próprio tinha. Ele é perseguido e caçado como se fosse um animal selvagem e é obrigado a fugir e a se esconder para não ser morto por um rei furioso e seus algozes. E nesse contexto, Davi se compara durante esse tempo como uma pulga, 1 Samuel 26 e 20, como uma perdiz, também em Samuel 26 e 20, que diz: agora que meu sangue não caia sobre a terra. Longe da presença do Senhor, o rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que caça uma perdiz entre os montes. Em continuação, Davi se compara a um pelicano no deserto, uma coruja das ruínas. Vamos ao texto? Salmo de número 102, versos 6 ao 9. Sou como a coruja do deserto, como a coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, tornei-me como um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrima misturo o que bebo. Salmos 102, versos 6 ao 9. Na continuação ele pontua: uma alma entre os leões famintos. Salmo 57, 4. Aquele cujos passos armaram rede. Salmo 57, 6. Aquele a quem diante de mim abriram covas. Salmo 57 e verso 6. Dos céus ele envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto, Senhor. Deus, envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio aos leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés. Eu fiquei muito abatido. Abriram covas no meu caminho, mas foram eles que caíram nelas. Salmo 57, 3 ao 6. No entanto, saindo de Gate, Davi percorreu 16 quilômetros para o sudeste, chegando a uma caverna. Ela estava próxima a uma cidade estratégica,
Adulão, antiga cidade real dos cananeus, situada na borda ocidental de uma região montanhosa próxima à fronteira filisteia. Existiam ali várias cavernas, igualmente ainda hoje, e algumas podem conter e acomodar até 300 homens. A caverna onde Davi se refugiou estava apenas a 20 quilômetros de Belém, da sua cidade natal. Os pais e os irmãos de Davi, ao saber onde eles se encontravam e temendo represálias do rei Saul, por causa do seu parentesco com ele, mudaram para lá também. Outros foram se refugiar com ele. Eram os que se achavam em aperto, endividados, os amargurados de espírito. Como Davi, eles se achavam rejeitados pela sociedade em que viviam e procuravam um novo começo ao lado dele. Existe um paralelo maravilhoso entre este período na história de Davi, que durou uns 10 anos, e a história atual relativa ao seu grande descendente, o Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo nos dias da sua rejeição pelo mundo, como Saul, o seu inimigo, o diabo anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Nestes dias, o Senhor Jesus Cristo está chamando o seu nome um povo para fora do mundo. São os que estão em aperto, endividados, descontentes. Muitos haviam sido leais a Saul, mas foram obrigados a deixá-lo porque corriam perigo de vida e se refugiaram com Davi. O Senhor Jesus está pronto a aliviar os que estiverem cansados e oprimidos. E muitos hoje estão procurando fugir aos seus problemas da vida. Alguns recorrem às drogas, ao álcool e até mesmo ao suicídio. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Ele quer e pode nos ajudar, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2 e 18. Os endividados foram se esconder com Davi. Endividamento destrói a vida de uma pessoa. Naqueles dias podia levar à penúria e até à escravidão. Igualmente, o pecado nos faz devedores a Deus e nos escraviza. Só Deus pode nos perdoar, porque Cristo pagou a nossa dívida ao morrer na cruz. Ele pode nos libertar se recorrermos a Ele. Os descontentes também vieram a Davi. Eles estavam amargurados pelas circunstâncias e experiências da vida. Hoje em dia também existe uma onda de descontentamento cobrindo o mundo. Mas o Senhor Jesus, rejeitado pelo mundo, convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Davi cuida dos seus pais. Saindo da caverna, Davi levou seus pais para Moabe, do outro lado do Mar Morto, de modo que eles pudessem estar fora do alcance de Saul. Seu pai Jessé era neto de Ruth, moabita, e isso seria um motivo para que fosse tratado bem pelo rei dos moabitas. Depois, seguindo o conselho do profeta Gade, Davi voltou para o bosque de Herete, próximo de Adulão, no território da sua tribo, Judá. O rei Saul, paranoico, convocou seus homens da sua tribo de Benjamim e reclamou que eles estavam protegendo Davi e não tinham prevenido que seu filho Jonatas havia instigado Davi contra ele. Era tudo um produto da sua imaginação doentia. O edomita Doeg delatou o encontro havido entre os sacerdotes Aimeleque e Davi. Saul convocou o sacerdote à sua presença com todos os outros sacerdotes, condenou-os à morte, e Doeg foi o carrasco, matando também suas famílias.
Mas escapou um cujo nome era Abiatar, e ele se refugiou com Davi, que se julgou culpado pelas mortes, por ter procurado e enganado Aimeleque. Assim Davi preservou a ordem sacerdotal de Arão. Conclusão: que lições podemos aprender com essa experiência vivida na caverna? Qual a sua caverna de refúgio, a resiliência com fé em Cristo Jesus? A caverna de Adulão é uma figura que ficou para a história como local messiânico. O profeta Miqueias é quem menciona especificamente essa caverna. Enviar-te-ei ainda, quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa? Chegará até Adulão a glória de Israel? Miqueias 1:15. O profeta Isaías também descreve o papel do Messias em termos que nos fazem lembrar desse episódio de Davi, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e procurar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos, os que choram, os que são endividados, os que estão descontentes, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de planto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, 1, verso 3. Cristo é o nosso mestre, é o nosso líder na nossa caverna, a única esperança que temos. Uma ocasião, quando pregava numa sinagoga, ele leu o texto de Isaías 61 e disse que seu ministério era cumprimento daquela profecia. Ora, isso faz de Cristo o nosso mestre, o nosso líder, um líder infinitamente melhor, que entende as nossas emoções, as nossas limitações na nossa caverna, nessa caverna interior, conforme a de Adulão. A igreja é o local de aflitos, oprimidos e endividados, mas aflitos, oprimidos, endividados que colocam sua esperança em Cristo. Quando o povo de Deus se reúne com a esperança certa, na pessoa certa, não importa se somos amargurados ou endividados, para eles somos um grande exército de testemunhas levando as boas novas do Evangelho. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta videoaula. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos inscritos em nosso canal no YouTube e também aos que nos seguem nas redes sociais. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, ministério, na paz do Senhor. Obrigado. Deus os abençoe.